Olá, hoje eu quero, nesse nosso papo de fradinho, falar com você sobre um fato muito mais curioso do que teológico. Você sabia que existem cerca de 10.000 diferentes religiões que estão espalhadas por todo o nosso planeta Terra? São quase todas formadas por pequenos ou médios números de seguidores e com atuação basicamente regionais. Mas saibam também, claro, que se colocarmos juntas todas essas tão estranhas quanto curiosas religiões, sequer chegaríamos ao poder religioso do cristianismo, do islamismo, judaísmo, hinduísmo e budismo. Esses daí juntos representam mais de 70% de toda a população mundial. Então, já que não caberia aqui, num único vídeo do nosso Papo de Fradinho, eu falar sobre tantas e tantas e tantas religiões, eu listei 5 delas, que eu acredito que certamente são bastante curiosas e que você desconhece. Mas antes de falar dessas 5 escolhidas, é preciso que eu diga quais os principais motivos que envolvem o surgimento de uma religião. As religiões surgem a partir da busca pelos seres humanos em alcançarem respostas para suas dúvidas existenciais. Dúvidas estas como, por exemplo, como surgiram na vida, ou o que acontecerá conosco após a nossa morte. Além dessas questões, as religiões estão muito fortemente atadas à nossa cultura e às nossas noções de ética e de moral. Ocorre que a partir disso tudo que eu falei, surgiram e surgem a cada dia novas fés, tentando cada uma delas, de sua maneira, alcançar e distribuir tais respostas. E assim, é por isso que eu estou trazendo até aqui vocês, no nosso Papo de Fradinho de hoje, uma pequena lista, uma amostragenzinha, com 5 religiões que você provavelmente sequer sabia que existia. Então vamos lá? 1. Fé Bahá'í. A fé Bahá'í foi fundada no século XIX, na Pérsia, pelo profeta Bahá'u'lláh. Eles acreditam na unidade espiritual de toda a humanidade e creem num Deus único, mas que a mente humana é totalmente incapaz de o compreender. Desta forma, para eles, todos os ensinamentos de amor e tolerância que vêm de Krishna, Buda, Jesus, Maomé e Abraão são válidos. E que o fanatismo e a intolerância é que são os verdadeiros responsáveis pelos conflitos da humanidade. Existem hoje cerca de 5 milhões de seguidores da fé Bahá'í espalhados pelo mundo. 2. Asatru. Esta é uma religião neopagã que busca reviver as crenças nórdicas que existiam lá atrás, no tempo dos vikings. É uma crença politeísta e que é baseada em lendas míticas. Asatru fundamenta-se na vivência das 9 nobres virtudes, que são elas: coragem, verdade, honra, fidelidade, disciplina, hospitalidade, laboriosidade, independência e perseverança. Asatru surgiu na Islândia nos anos 60, onde é oficialmente reconhecida como igreja, assim como também na Dinamarca e na Noruega. 3. Zoroastranismo. O zoroastranismo é baseado nos ensinamentos do profeta iraniano Zoroastro. Este viveu no primeiro milênio antes de Cristo. A base dessa religião é a crença em um Deus universal, o Ahura Mazda, que vivia em eterno conflito com as forças do caos, lideradas por Ahriman. Aí vem um Salvador que chegaria à Terra para terminar a luta entre o bem e o mal. Bom, o que temos como verdade é o fato de que as concepções religiosas do zoroastranismo, como a crença no paraíso
na ressurreição, no juízo final e principalmente na vinda de um Messias, teriam influenciado grandes religiões, como o cristianismo e o islamismo. Hoje, existem cerca de 150 mil seguidores desta religião, principalmente na Índia e no Irã. 4. O jainismo. O jainismo surgiu na Índia há cerca de 2.500 anos e tem hoje aproximadamente 4 milhões de seguidores. A religião tem vários templos espalhados pela Índia. Possui elementos tanto do hinduísmo quanto do budismo. Eles não acreditam em nenhum Deus criador e buscam atingir a perfeição espiritual através de ciclos e ciclos de renascimento. Para se livrar do karma durante a vida, é preciso seguir 12 votos, como, por exemplo, praticar a não violência e não consumir produtos de origem animal. 5, e talvez a mais curiosa, mandeísmo. O mandeísmo surgiu na região da Mesopotâmia no primeiro século depois de Cristo. Os seguidores dessa religião acreditam que Jesus foi um falso Messias, que corrompeu os ensinamentos de João Batista, assim como Adão, Abel, Noé, Abraão, Moisés e até Mohammed, que também são considerados como sendo falsos profetas. O batismo e João têm um lugar especial na mitologia dessa religião. Olha que contradição. Existiam cerca de 70 mil seguidores do mandeísmo em comunidades indígenas no Iraque, antes da Guerra de 2003. Com a guerra e com as perseguições religiosas, sobraram apenas hoje em dia não mais que 5 mil mandeístas. Bom, eu espero que vocês tenham se divertido e ao menos diminuído essa curiosidade que é tão natural em todos nós humanos, quando o tema é exatamente a existência de religiões diferentes daquela a qual professamos. Então, até o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever, comentar, apertar o sininho. É tudo isso muito importante para o crescimento do nosso canal junto ao YouTube. Ah, dá seu like. Até, paz e bem.